Sou um dos 6 fundadores do jornal El Mundo. Praticamente você está me dizendo que Publicar o que você publicou trouxe consequências negativas para sua vida, certo? O governo de Felipe González. Em anos em que a Euskadi Tascatasuna assassinava praticamente todos os dias, o governo tomou a decisão de montar um grupo terrorista para assassinar a Euskadi Tascatasuna. O caso Cote Cabezudo começa em 2013, é a primeira denúncia. Provavelmente o criminoso sexual mais grave que já houve na Espanha. Cote Cabezudo, famoso fotógrafo de San Sebastián, estuprou dezenas de mulheres. Ele gravava tudo isso em vídeo e subia para sites de pornografia paga, porque o protegiam. havia algo por trás disso que tornava essa pessoa praticamente intocável. Em um depoimento no tribunal, Cote Cabezudo diz que tem vídeos em que aparecem políticos, jornalistas, juízes, policiais, militares. Ele diz isso, ou seja, não sou eu que estou dizendo. A 3 Média mantém como apresentador estrela da emissora hoje um cara que já participou como protagonista masculino em sessões de pornografia infantil. Nossa. Muito boa noite a todos, senhoras e senhores, e bem-vindos a mais um episódio de A Fábrica. Hoje tenho o enorme prazer de contar com um dos jornalistas mais corajosos que a Espanha já teve, o grande Melchor Miralles. Ele revelou casos neste país como os grupos antiterroristas de Liberação e Cote Cabezudo. E as consequências que ele sofreu por ser um jornalista que busca a verdade, algo que considero que hoje em dia faz muita falta, foram brutais. E aí, Melchor, como você está? Muito Obrigado por vir, feliz de estar aqui com você, Jota, um prazer. autêntico, obrigado. Melchior, para que as pessoas se familiarizem um pouco com você, com sua trajetória, com sua carreira, como você se descreveria ou como descreveria toda essa vida profissional? Bem, Jota, eu sou nada mais, nada menos do que um jornalista. E o jornalismo é um ofício que, na verdade, eu acho que vive um momento crítico, mas é um ofício que consiste em algo que a princípio é simples, que é ficar sabendo do que acontece, e para isso você tem que estar na rua sentindo o pulso da vida. Uma vez que você ficou sabendo de algo, se informar, buscar a verdade. Uma vez que você se informou, confrontar a veracidade da informação que você tem. E uma vez que você tem a informação, publicá-la. Seja em um meio escrito, no rádio, na televisão, no que você se dedicar. Eu já atuei em todas as áreas da profissão e publiquei. Doa a quem doer, mesmo que quem caia seja você. Isso é jornalismo. E eu sempre digo que nós jornalistas, quando exercemos nossa profissão, não estamos fazendo uso do nosso direito à liberdade de expressão. Só fazemos uso desse direito quando damos uma opinião. Quando informamos, quando um jornalista recebe uma informação, ele é depositário ou intermediário de um direito que não é nosso. É direito de todo cidadão receber informação e, portanto, uma informação não pertence ao jornalista ou ao meio de comunicação para o qual o jornalista trabalha. A informação é dos cidadãos. E por isso um jornalista está obrigado a publicar qualquer informação que tenha. Incomode a quem incomodar. E como eu dizia no começo, caia quem cair, mesmo que quem caia seja você. Eu sempre digo que hoje eu seria multimilionário se tivesse dedicado minha vida. Em vez de cumprir com minha obrigação de publicar, se eu tivesse me dedicado a não publicar as coisas que publiquei. Isso é o jornalismo, que é o ofício ao qual dediquei minha vida e o ofício que eu gosto. Então, praticamente você está me dizendo que ter publicado o que publicou teve consequências negativas na sua vida, certo? Bom, vamos ver, eu não mudaria. Nesse sentido, nada na minha vida que me causou prejuízos. Sim. Quais foram as maiores publicações, ou digamos, as publicações com maior grau de consequências?
Para sua imagem, seu entorno e a sociedade em geral, o que foi mais grave? Bom, eu dediquei muitos anos à investigação dos grupos antiterroristas de Liberação, um grupo terrorista organizado e financiado pelo governo socialista de Felipe González, para assassinar terroristas da Euskadi Tascatasuna, e nos mesmos anos para informar e investigar sobre as atividades terroristas da Euskadi Tascatasuna. Isso me causou enormes prejuízos. Em 2 ocasiões, a Euskadi Tascatasuna quis me matar. Não é que só tenha me ameaçado, porque me ameaçou várias vezes, mas em 2 ocasiões eu escapei. De ser assassinado porque vieram para me matar. Uma foi na minha casa e a outra quando eu estava fazendo uma filmagem em Sevilha. E eu escapei, porque prenderam. A Guarda Civil prendeu o comando da Andaluzia. Quando foram presos, perguntaram: o que fariam depois? Na segunda-feira, assassinaríamos Melchor Miralles. Se não fossem presos, eu não estaria aqui, hein? E como consequência de todas essas ameaças, hein? Vivi 12 anos da minha vida com escolta policial, que é algo muito desagradável. Hein? Mas foi o que aconteceu comigo. E depois, hein? Com o caso Cote Cabezudo, isso me custou o ostracismo profissional. Fui demitido dos meios com os quais eu colaborava, que era do que eu vivia, né? Concretamente, da televisão espanhola e da cadena 4 do grupo Mediaset, do programa do Risto Medidi. São consequências e prejuízos. Mas insisto, eu agiria da mesma forma que agi. Ou seja, eu gosto do meu ofício, eu gosto da minha profissão. E, portanto, não me arrependo de ter publicado as coisas que publiquei. Muito pelo contrário, estou muito orgulhoso de ter cumprido com a minha obrigação, da melhor forma que pude. Quero conversar rapidamente com você sobre o tema dos grupos antiterroristas de Liberação. Como isso chega até você? Como essa informação chega até você? E, acima de tudo, qual é a reação dos meios de comunicação quando você vem com informações sobre o EH, sobre esse caso? Bem, eu trabalhava então em um jornal chamado Diário 16 e era o responsável pelas informações relacionadas ao interior, ao Ministério do Interior. Temas policiais, terrorismo da Euskadi Tascatasuna e surgem os grupos antiterroristas de Liberação. E então, bem, cabia a mim. Estava dentro do âmbito da minha responsabilidade, dentro do jornal. O que são os grupos antiterroristas de Liberação? Os grupos antiterroristas de Liberação, grupos antiterroristas de libertação? Ou seja, o governo de Felipe González, o governo do Partido Socialista Obreiro Espanhol de Felipe González, EH. Em alguns anos em que a Euskadi Tascatasuna assassinava praticamente todos os dias, a Euskadi Tascatasuna EH circulava pela França, os membros da Euskadi Tascatasuna como se fosse a casa deles, e o governo de González não conseguia. Que a França, que o governo francês agisse contra os terroristas da Euskadi Tascatasuna, e então o governo tomou a decisão de montar um grupo terrorista para assassinar a Euskadi Tascatasuna na França. E então, quando começaram os grupos antiterroristas de Liberação? Na verdade, comecei a investigar isso antes mesmo de aparecerem as siglas Grupos Antiterroristas de Liberação, que demoraram a surgir. Eu comecei a investigar os assassinatos e comecei a publicar que por trás desses assassinatos de membros da Euskadi Tascatasuna na França, havia funcionários policiais espanhóis. E as pressões do governo de González sobre o Diário 16. O jornal cujo diretor era Pedro J. Ramírez, sofreu pressões de tal magnitude que o dono do jornal, colocou para Pedro J. Ramírez a seguinte situação, ao meu diretor. Que ele tinha que me demitir e que tínhamos que parar de escrever sobre os grupos antiterroristas de Liberação. E eu tive a sorte de que meu diretor me defendeu. E ele disse a Juan Tomás de Salas, proprietário do Diário 16, que nem ia me demitir, nem íamos deixar de informar sobre os grupos antiterroristas de Liberação. E então demitiram ele, e quando o demitiram, eu saí sem que me demitissem. Porque minha dignidade me impedia de trabalhar em um jornal onde tinham demitido meu chefe por defender meu trabalho. E outros colegas, alguns poucos colegas do Diário 16 também foram embora.
E então decidimos fundar um jornal para poder publicar as histórias que tínhamos e fundamos o jornal É o Mundo. E no É o Mundo continuamos publicando sobre os grupos antiterroristas de Liberação e sobre um monte de exclusivas. Você é dos... Fundadores do jornal El Mundo. Eu sou um dos 6 fundadores do jornal É o Mundo. Sim, senhor. Uau, isso eu não sabia, hein? Sim, é uma das coisas mais bonitas que eu já fiz na minha vida. Quer dizer, no fundar um jornal é algo... Sim, ainda por cima tem... Maravilhoso e ainda tem repercussão nacional. Excelente. O projeto do mundo e o sucesso que teve desde o início. Pelas histórias que publicávamos, que os outros não publicavam, né? Levou a que fosse um caso que foi estudado em universidades como um caso de sucesso de um meio de comunicação que em pouquíssimo tempo. Porque Pedro Rota é demitido no mês de fevereiro de 1989 em fevereiro. E eu vou embora quando ele é demitido. Outros 5 colegas também vão embora. E em outubro lançamos o jornal O Mundo. Ou seja, entre fevereiro e outubro fomos capazes de colocar em funcionamento um novo jornal, que teve um sucesso descomunal. Então, Melchor, com o tema dos grupos antiterroristas de liberação, você já sofreu pressões, mas praticamente graças a essa pressão você conseguiu o projeto da sua vida, que é abrir o mundo. Quero abordar o caso que nos reúne hoje, pois isso me preocupa. Mas Jota, uma coisa, deixa eu te falar, eu vou te interromper um segundo. As pressões são inerentes ao jornalismo, né? E o problema não está tanto em receber as pressões. O problema está nos jornalistas ou nos meios de comunicação que cedem a essas pressões. Isso é como quando te ameaçam. Eu sempre digo, quem quer te fazer algo não te ameaça. Quem te ameaça, o que pretende é... Te amedrontar, te amedrontar. E que você pare de fazer algo que está fazendo comigo. Cada pressão e cada ameaça que recebi só serviram para me estimular a continuar fazendo o que eu fazia. Hein? E esse é o ponto. As pressões sempre existiram e vão continuar existindo. O problema é ceder ou não ceder a essas pressões. Beleza. Entendo perfeitamente. Antes de passar para o assunto do caso do Cote Cabezudo, quero te fazer uma pequena pergunta. Você acha que o jornalismo moderno, atual, até mesmo o jornal que você mesmo fundou, são servis a essas pressões do governo? Vamos ver. Eu acho que vivemos em um momento em que o que eu vejo é muita propaganda e pouca informação. Eu sou muito crítico com os meios de comunicação e acho triste ver como tantos grandes grupos de comunicação são serviços ao governo porque vivem da publicidade institucional. Hein? Me parece insólito. E então, eu sou crítico com a profissão, com o meu ofício. E fundamentalmente, pelo que te digo, percebo muita propaganda e pouca informação. Eu gosto dessa crítica e compartilho ela enormemente. E tem muito mais valor e peso quando vem de uma pessoa que vem do mundo, na minha opinião. Melchor, quero passar para o caso Cote Cabezudo. Quero que me diga como você recebe a informação, o caso em si. Quero que explique para toda a audiência tudo o que envolve esse desastre. Vamos ver. O caso Cote Cabezudo começa em 2013. É a primeira denúncia da primeira das vítimas. E é o caso de um fotógrafo de San Sebastián, Cote Cabezudo, provavelmente o criminoso sexual mais grave que já existiu na Espanha. A primeira denúncia é em 2013 e o caso chega para mim em 2015, certo? Quando já? A investigação já estava em andamento há 2 anos, nenhum meio de comunicação falava sobre o caso. São dezenas de mulheres que foram vítimas de abusos sexuais por parte de Cote Cabezudo e de outras pessoas. E o Cote Cabezudo, hein?
Era um fotógrafo muito conhecido de San Sebastián que trabalhava para a única agência de modelos que havia em San Sebastián, que se chamava First Models. O responsável foi o Sr. Ola Sagasti. E era uma agência que contava com a proteção do prefeito na época de San Sebastián, o socialista Dom Elorza. Porque a prefeitura não dava licença para nenhuma outra agência poder trabalhar, né? Então era a única agência. Qualquer pessoa que quisesse ser modelo, atriz e tal em San Sebastián ia para a First Models. E então, quando chegavam na First Models, diziam: você tem que fazer um book de fotos. Com Cote Cabezudo e Cote Cabezudo no estúdio dele, faziam as fotos que eram mais do que fotos para um book de modelos. Eram fotos pornográficas e, ele estuprou dezenas de mulheres. Tudo isso era gravado em vídeo por Cabezudo e ele subia para alguns sites de pornografia pagos. E boa parte das vítimas, quando os fatos aconteceram, eram menores de idade. Certo, então. 2013, primeira denúncia contra Cote Cabezudo. Isso não saía em lugar nenhum. E o caso chega até mim. Não posso dizer como chegou, não. As fontes são protegidas. Sim, Chegou para mim em 2015. E eu então tinha uma produtora e então para mim, quando o caso chega até mim, para quem me informa sobre o caso, eu digo: se o que você está me contando é verdade, claro que eu vou contar. Porque me diziam que ninguém falava do caso e eu disse: bom, então eu vou investigar. E uma vez que eu comprovar que é verdade, não tenha dúvidas de que vou informar sobre isso. Então eu tinha uma produtora e tinha um site que se chamava Sem Filtros da minha produtora, que se chamava Acordos de Atar. E então faço um primeiro vídeo denunciando o caso, um vídeo que se chamava Objetivo Pervertido. E começo a informar através da minha produtora, do caso Cote Cabezudo. O caso estava sendo investigado em um tribunal de San Sebastián e era conduzido por uma juíza. Ela se chamava Ana Isabel Pérez Ascenjo. É importante que as pessoas lembrem desse nome, porque essa mulher juíza instrutora durante anos esteve protegendo Cote Cabezudo. Ela não decretava a prisão dele, apesar de o advogado das vítimas, Mário Dias, solicitei a prisão dele. Por que era? É um caso que não é palavra contra palavra. Ele diz que existem os vídeos, ou seja, essas violações foram gravadas e essas gravações foram enviadas para sites pornográficos. E ele não era preso. Cote Cabezudo e M até o ano de 2018, em que o advogado Mário Dias faz um vídeo que se tornou viral em 8 de março, né? E depois de tornar esse vídeo viral no qual ele denunciava, como a juíza não decretava a prisão para Cote Cabezudo e M, fornecia um tratamento às vítimas infame, ou seja, para as vítimas. Era um calvário. Comparecer ao tribunal cada vez que eram citadas para depor e como consequência de uma queixa apresentada pelas vítimas. Contra esta juíza. A audiência de San Sebastián afastou Ana Isabel Pérez Azenjo do caso por não cumprir com sua obrigação de investigar o caso. Passam a investigação para outro juiz, que no instante em que recebe o caso, estuda o processo e decreta. Ano de 2018 a entrada na prisão de Cote Cabezudo. Que é incrível, que desde o ano de 2013, 5 anos. Ou seja, hoje, imagina Jota, que alguém vai a um tribunal apresentando uns vídeos de algumas violações que depois foram postados em sites pornográficos. Que era preciso pagar 14,95 € para acessar essas imagens.
Quanto tempo demora para entrar na prisão? Esse sujeito, 0, bom, então, Cote Cabezudo, protegido por Ana Isabel Pérez Azenjo e por outras juízas de San Sebastián, até o ano de 2018 ele não entrou na prisão. Porque o protegiam? Havia algo por trás disso que tornava essa pessoa praticamente intocável. Vamos ver. Tudo o que eu digo não são conspirações nem suposições. Tudo o que eu digo está baseado em... Bem, nós viemos. Psyasuec frustrante. Tem um documentário que produzi que se chama Em Nome Delas, que está na Netflix, que pode ser assistido, no qual esse vídeo é reproduzido. No qual, em uma declaração em tribunal, Cote Cabezudo diz que ele tem vídeos sexuais nos quais aparecem, e ele diz, políticos, jornalistas, juízes, policiais, militares. Ele quem diz, ou seja, não sou eu quem está dizendo. Com menores e com maiores. Ele diz que tem vídeos sexuais nos quais aparecem e faz uma lista. Ele diz: policiais, militares, jornalistas, advogados, políticos de um partido e de outro. E depois há testemunhos em sede judicial que apontam que o prefeito de San Sebastián, senhor Elor, seria uma pessoa-chave na estrutura de captação de garotas por parte de Cote Cabezudo, pela proteção que fornecia da agência First Models e porque financiava Cote Cabezudo. Sendo prefeito com dinheiro público. Exposições, livros. Quando havia muitos fotógrafos em San Sebastián que não recebiam nenhum subsídio, Cote Cabezudo recebia subsídios e apoio. Do senhor Elosa, hein? E aí, depoimentos em sede judicial que falam de festas de alto teor sexual que aconteciam em um chalé de San Sebastián, para as quais fornecia garotas. Cote Cabezudo. Festas que eram organizadas por uma magistrada da audiência de San Sebastián chamada Yolanda Domênio. Compareciam pessoas muito importantes. O que se encaixa com o que disse Cabezudo, pois políticos, advogados, notários, jornalistas, pessoas importantes de San Sebastián. Então você decide publicar isso? O que está acontecendo? Bem, acontece que, para minha surpresa, nenhum meio de comunicação informa sobre o caso Cote Cabezudo. O que para mim era surpreendente, tendo eu mesmo divulgado. Alguém divulga algo, outros meios divulgam informação relevante. Sobre um estuprador em série que violentou dezenas de garotas. Sim, e com uma estrutura. E daí? E que distribuiu exatamente essas imagens em sites pornográficos pagos. E eu encontro um silêncio ensurdecedor, o que não me surpreendeu, porque foi a primeira coisa que eu fiz. Quando recebi a informação, comecei a investigar e a buscar, a comparar o que tinha chegado até mim. Conversei com um amigo que foi alto cargo da Ertzaintza, Polícia Autonômica Basca, dos anos que trabalhei em Bilbao. E ele me disse: olha, agora estou aposentado, não posso te ajudar porque já não tenho acesso à documentação e tal. Você me pergunta: conheço o Cote Cabezudo, o caso Cote Cabezudo. Ele me disse: meu xó, eu conheço perfeitamente, conheço tão bem que até... Além de ser um jornalista, você é amigo, porque já temos uma relação de muitos anos. Eu te aviso, meu xó, que você não faz a menor ideia de onde está se metendo. E como eu gosto de você, te digo, se cuida muito. Porque os Gal eram uma piada, comparado com o assunto em que você está se metendo. São pessoas muito perigosas e assassinas.
Então, eu já estava avisado por uma pessoa em quem confio, de que eu estava me metendo em um assunto delicado. E eu começo a publicar. E me deparo com o que acontece Um vazio. absoluto. Nenhum meio de comunicação fala sobre o assunto. E aí, para mim o ostracismo profissional é difícil. Eu então estava como colaborador, que era do que eu vivia. Além do meu trabalho na minha produtora, eu colaborava na televisão espanhola, em uma tertúlia de manhã e no programa de Risto Mejide na 4, na Mediaset. Como se chama o programa de Risto? É mentira. E tanto na televisão espanhola quanto no programa do Risto, hein? Um dia eu menciono o caso Cote Cabezudo, e ao terminar de dizer cabezudo, já me cortam, colocam um comercial, um vídeo ou sei lá o que e me dizem, disso não se pode falar, e me despedem. É algo que eu não acreditava, sabe? Mas foi o que aconteceu. E com meios de comunicação que se gabam de publicar e contar as verdades. Bem, no caso do Risto, mentira. Do Risto Mejide, o programa deles se chama Tudo é Mentira, mas eles se dizem progressistas e gostam de mencionar isso. Cote Cabezudo. Desculpa. Interrupção. Colocar uma propaganda, colocar um vídeo. E me diga o sol. Até aqui nós chegamos. Por que você acha isso? Né? Conta um pouquinho do contexto. Imagino que você deve ter refletido muito sobre isso. Você deve ter pensado bastante sobre o porquê desse caso específico ter disparado o alarme de forma tão forte. E foi tão difícil para você? Bom, isso que eu te contei sobre o depoimento na audiência judicial de Cote Cabezudo. Pois é bem ilustrativo, não é? Que esse senhor dissesse no depoimento que tem vídeos sexuais nos quais aparecem pessoas importantes? E depois, o que eu encontrei, porque eu não insisto, não falo de conspirações, pessoas importantes, não é? E eu publiquei, 2 nomes de 2 pessoas relevantes. Um deles, Jorge Fernandes, apresentador estrela da A3 Mídia, do programa A Roleta de não sei o que. Eu publiquei que Jorge Fernandes foi o protagonista masculino de uma sessão. Fotografia de Cote Cabezudo, de pornografia infantil, na qual aparece Jorge Fernandes com uma menor de idade. Você sabia disso? Não faço a menor ideia. Você já viu isso em algum lugar? Nem ideia. O que eu... Esse caso que você contou me parece bem familiar, tipo o Jeffrey Epstein espanhol. Bom, pode ter equivalências, mas insisto que... E aí foi, hein? As imagens de Jorge Fernandes fui eu quem entreguei na promotoria. E a promotoria de San Sebastián fez um decreto, no qual dizia: imagens que constituem Um crime de pornografia infantil, da qual Jorge Fernandes é o protagonista, e não pôde iniciar ações judiciais porque o crime já havia prescrito, porque as imagens eram de anos atrás. Eu liguei para Jorge Fernandes antes de entregar na promotoria, porque o nome de Jorge Fernandes aparecia constantemente na boca de Cote Cabezudo, que falava dele como seu amigo, uma referência que foi Mister Espanha. Porque Cabezudo tirou as fotos dele e o promoveu, e Cote Cabezudo em seu. O estúdio dele estava repleto de fotos de Jorge Fernandes. E investigando o caso, eu falei com Jorge 3 vezes dizendo: Jorge, seria importante para as vítimas de Cote Cabezudo que uma pessoa relevante como você falasse e contasse o que sabe. E ele não quer falar, não quer nada. Para o documentário Em Nome Delas, da Netflix, pedimos que ele participasse, porque considerávamos que era importante que um cara amigo de Cabezudo, de quem Cabezudo falava constantemente, dissesse o que soubesse.
pelas vítimas, né? E Jorge Fernandes disse: "Eu não quero saber, não me fale de Cote Cabezudo." E eu, antes de entregar ao Ministério Público as fotos, as imagens de Jorge Fernandes com uma menor de idade, eu liguei para ele e disse: "Oi, Jorge, estou te ligando de novo. Por quê?" Umas imagens suas de uma sessão com Cote Cabezudo, de pornografia infantil, nas quais você está maior de idade, com uma menor de 15 anos e... E então ele me diz: ei, o quê? E ele me dá um nome que eu não tinha dado nomes. Ele me dá o nome da modelo que aparecia, da modelo de 15 anos. Digamos Mari Carmen, não quero dizer o nome dela. Ele fala: eu não sabia que Mari Carmen era menor. E então eu disse: olha, Jorge, vejo que da sessão você se lembra perfeitamente, porque eu não te dei o nome de Mari Carmen. Eu te falei de uma sessão com uma menor de idade. Mas eu não sabia que era menor de idade. E eu disse: olha, se isso está no Ministério Público, então, hein? A 3 Mídia mantém como apresentador estrela da emissora hoje um cara que já fez sessões como protagonista masculino de pornografia infantil. E depois eles ainda se gabam disso em suas emissoras. Na Antena 3, na La Sexta, falando sobre as mulheres, sobre o feminismo e tal. E aí você pergunta: ei, o seu apresentador estrela do programa de maior audiência da sua emissora fez pornografia infantil com uma menor de idade? Ninguém fala sobre o assunto. Eu publiquei que Juan Maria Arzac, famoso chefe, não sei se você conhece, não? Bem, o chefe mais importante da Espanha, durante anos, não nos pertence. Publiquei os testemunhos de 2 mulheres que explicam que nessas sessões de pornografia de Cote Cabezudo aparecia Juan Maria Arzac. Você já viu isso publicado em algum lugar? Alguém falou sobre isso, não é verdade? Então, bom, já te dei 2 nomes relevantes, né? E depois? Essa magistrada Yolanda Domênio, que eu disse que, segundo depoimentos apresentados, era quem organizava essas festas de alto teor sexual. Yolanda Domênio apresentou uma queixa contra mim e contra Mário Dias, o advogado das vítimas de Cote Cabezudo. E a justiça nos deu razão, porque disse que o que nós tínhamos dito era verdadeiro e que não. E ela perdeu a queixa. E para você ter uma ideia, Jota, e para que os espectadores tenham uma ideia do nível de proteção que teve Cote Cabezudo, esse estuprador em série. Quando eu ainda estava conduzindo o caso, a juíza Ana Isabel Pérez Azenjo, essa juíza infame que teve que ser afastada, né? Em uma ocasião, quer dizer, em várias ocasiões, sim. O advogado das vítimas pedia a prisão de Cote Cabezudo, logicamente, e a juíza negava. E em uma ocasião, o promotor Bermudes, da audiência de São Sebastião. Vocês sabem que o Ministério Público é hierárquico e um promotor, se um chefe diz o que ele tem que fazer, alguma coisa ele tem que fazer. Então, o promotor Bermudes, hein? Diante do enésimo pedido de prisão de Cabezudo, ele disse ao seu superior: como vocês sabem, o Ministério Público é hierárquico. E então, diante do enésimo pedido feito por Mário Dias, o advogado das vítimas, para que ele fosse preso. Cote Cabezudo, hein? O promotor Bermudes comunicou à sua superiora, chamada Carmen Rebolo, que era a promotora-chefe de São Sebastião. Ele disse: tem outra audiência. Para o pedido de prisão de Cabezudo, vou solicitar a prisão dele. E aí, Carmen Rebolo, é importante que todos conheçam quem fez as coisas. A promotora Carmen Rebolo ordenou ao promotor Bermudes que não pedisse a prisão de Cote Cabezudo.
E então o promotor Bermudes, que é um homem honrado e decente, disse: Bom, então, se você me dá a ordem de não pedir a prisão, eu não peço. Não vou me opor ao pedido da acusação. E a procuradora-chefe fez algo inusitado, que foi afastá-lo daquele dia e dizer: Então você não vai, eu vou. E foi a procuradora-chefe de San Sebastián que se opôs à prisão de Cote Cabeçudo. Não entendo como isso é possível. E que não haja uma reação massiva das pessoas, da sociedade civil, diante dessa informação. Miralles, o único que encontramos, Melchor. Com tudo isso, é silêncio, ostracismo, ou seja, como você reage quando vê isso? Que a promotora-chefe vai defender, praticamente vai defender. Não, e a juíza de instrução? Como eu reagi? Fiquei atônito. E este é um caso. Já houve pessoas que, porque são muitos anos denunciando o caso de Cote Cabeçudo. Pessoas diziam, poxa, Melchor, que chato, e Cote Cabeçudo, e Cote Cabeçudo. E eu digo, olha, se fosse a sua filha, você acharia que eu sou chato? E esse é um caso que, uma vez que você conhece e que conheceu todas essas garotas, não, vamos, você não consegue sair disso. Ou seja, eu dizia, não posso deixar de contar isso. Porque eu não conheço elas, porque eu vi essas imagens, eu vi esses estupros. E você diz, não se pode abandonar essas mulheres. Como foram abandonadas durante anos pela justiça e como foram e continuam sendo abandonadas pela sociedade donostiarra, a de San Sebastián e por toda a Espanha pelos meios de comunicação. Me parece terrível. Então, como reage o silêncio diante disso? Bem, me parece deprimente. Ou seja, que a mídia, conhecendo o caso, não queria saber de nada. Que me proibiram de falar sobre Cote Cabeçudo na televisão espanhola. No 4, Risto Mejide, que se faz de paladino, que diz as verdades. Me parece muito triste e insisto que quando você conhece essas garotas, essas mulheres, não consegue sair do caso. Quer dizer, eu não poderia me perdoar por deixar de informar sobre o caso Cote Cabeçudo. E o documentário? Terá segunda parte? Porque ainda restam muitas coisas para contar que eu continuo investigando. Para quem quiser saber, o documentário se chama Em Nome Delas e está na Netflix. Netflix. São 3 episódios lá que mostram parte do que estou contando, não tudo. Por isso eu digo que haverá uma segunda parte. Você mencionou dar o prefeito de San Sebastiano, que relação ele tem com tudo isso? Estamos lidando com pessoas poderosas e assuma as consequências. Bem, tudo o que eu digo. Há um apoio judicial. Eu do prefeito de San Sebastián. O que eu digo, o que eu disse e digo é que foi apontado por uma testemunha. Como pessoa-chave na captação das garotas por parte de Cote Cabeçudo, que Cote Cabeçudo estava sendo financiado pela prefeitura de San Sebastián, sendo prefeito. O Dom Elorza, que foi braço direito de Pedro Sanches, é preciso lembrar disso, hein? E é isso que eu digo. E eu posso te contar aqui que isso você vai ficar impressionado que Dona Elorza. Ele entrou com ele entrou com um processo contra Mário Dias, o advogado das vítimas, e contra mim. Aí? E foi realizado um julgamento em San Sebastián, julgamento, sede judicial, e lá compareceram testemunhas. Uma testemunha sabe que tem a obrigação de dizer a verdade e que, se não disser a verdade, está cometendo o crime de falso testemunho.
E nesse tribunal de San Sebastián foram ouvidas pessoas com seu nome e sobrenome, com seu rosto em um tribunal. Isso está gravado. Dizer que Dom Elorza era conhecido em San Sebastián como Folaninhos, isso não sou eu que estou dizendo, estou te contando algo que uma testemunha obrigada a dizer a verdade disse em um tribunal de San Sebastián. Então isso é o que eu digo sobre Dom Elorza. O que foi dito em sede judicial, por testemunhas, em processos judiciais. Hein? E daí? O Dom Elorza, que era prefeito de San Sebastián quando tudo isso aconteceu, que conhecia Elorza, que o conhecia, jamais abriu a boca para expressar sua solidariedade com as vítimas de Corte Cabezudo. Por fatos que durante anos aconteceram na cidade da qual ele era prefeito. Este caso envolve alguma outra pessoa de tanta relevância quanto as que você mencionou? Com nomes e sobrenomes? Bem, envolve. Já mencionei vários para você, vários, promotores, juízes. Bem, te dei o nome de uma juíza. Sim, presidenta da audiência de San Sebastián. Yolanda Omenho Maria Vitória Cinto, uma senhora magistrada de San Sebastián, que depois foi conselheira do Conselho Geral do Poder Judiciário. Falecida. Que Deus a tenha em sua glória. Eu te dei o nome de Jorge Fernandes, o nome de Mimi. Juan Maria Arzac, o cozinheiro mais importante da Espanha, e famoso porque pelo seu restaurante passa. Sim, todas as pessoas importantes vão a San Sebastián. E aparece em uma denúncia apresentada à Procuradoria-Geral do Estado. Aparecem mais nomes. E depois eu te conto outro caso de proteção. No site que eu tinha, esse que eu chamava de Sem Filtros, publiquei um vídeo em que explicava que Corte Cabezudo viajava com frequência para o Senegal, para a África, para o Senegal, para estuprar meninas no Senegal. O advogado Mário Dias apresentou uma denúncia na Audiência Nacional. Porque quando um espanhol comete um crime fora da Espanha, a competência é da Audiência Nacional. E apresentou uma denúncia ao Ministério Público da Audiência Nacional, certo? Um ano depois, sem saber, ele vai ao Ministério Público da Audiência Nacional e diz: olha, eu apresentei há um ano uma denúncia contra Corte Cabezudo por esses fatos. Estupros cometidos no Senegal e não tive nenhuma notícia. Quero saber como está o caso. E uma funcionária com nome e sobrenome disse para ela: ah, não, minha consulta aqui, o computador, seja o que for. E ela diz: ah, não, essa denúncia foi destruída. E Mário diz: Destruída, isso. não é muito normal, não se pode dizer arquivada? Ela disse destruída? Sim, destruída. E ele diz: mas como assim? Que destruída? O que é isso? Foi arquivada? Ela responde: não, destruída. O procurador-chefe, Javier Zaragoza, quando foi transferido para outro destino e deixou a chefia da Procuradoria da Audiência Nacional. Antes de ir embora, ordenou que essa denúncia fosse destruída e o advogado Mário Dias apresentou uma denúncia contra o procurador Javier Zaragoza no Tribunal Supremo. Aconteceu alguma coisa? Não. Não é normal destruir uma denúncia, quer dizer, não... É um crime, é um crime. E quem arca com as consequências disso? Porque eu vejo que políticos neste país, Melchor, eu não sei se você nota uma mudança, uma tendência recente nos últimos anos na Espanha, na qual há total impunidade por parte das pessoas poderosas para fazerem o que quiserem. Olha, Eu vivi, não quero falar. Em geral, as pessoas poderosas, tem gente poderosa, eu conheço muita gente poderosa e conheço gente miserável e gente incrível.
Ou seja, o fato de ter poder não te torna um malvado. Certo, tem de tudo, como em todo lugar, e como em todos os ofícios e em todas as profissões. Mas é verdade que nesse caso tem gente influente que fez parte de uma estrutura de abusos sexuais e que não pagou pelas consequências. Eu acho incrível que no Congresso dos Deputados, em alguma ocasião, o Dona Elorza deputado, porque houve um momento em que o Dona Elorza, Pedro Sanches, afastou a Dona Elorza, eu acho. Chegou um momento em que Sanches, vendo tudo o que eu estava descobrindo sobre o caso Cabezudo, viu que era um perigo para ele ter Elorza ao seu lado. No Congresso dos Deputados, em alguma ocasião, algum deputado, se não me engano, do Vox, né, intervinha Elorza para o que fosse, falando de Odon, de qualquer assunto, e disseram a ele no Congresso: Ei, senhor Elorza, não fale disso, fale de pedofilia. E eu, quando vi isso, disse: não tem ninguém entre os 350 deputados que estão sentados ali que diga. Escutem, quem falou isso, diga. Ou você, senhor Elorza, o que é isso de pedofilia? Por que o Dom Elorza tem que falar sobre pedofilia? Por quê? Alguém do Vox sabe algo e passa para Elorza? Como assim? Hein? E por que o senhor não entra a fundo nessa questão? Não, ninguém quis. Nem partidos políticos. O feminismo institucional. Onde está o feminismo institucional? Essas feministas que têm dado lições, alguma delas abriu a boca para ficar ao lado das vítimas de Cote Cabezudo, aquelas que tiveram suas vidas destruídas. Só houve uma associação feminista de Irum, uma associação feminista pequena que apoiou essas mulheres. Por acaso, uma associação feminista que não recebia €1 de financiamento público. A Associação Clara Campo Amor se chamava. Não, digo que é muito ligada ao Partido Socialista Obreiro Espanhol e que Clara Campo Amor ligada ao Partido Socialista Obreiro Espanhol que vai de sim. Tem uma história boa. Tem uma história estranha, assim. E essa associação que fica o dia todo denunciando e falando sobre feminismo, onde estava esse pessoal? Irene Montero e companhia? Onde eles estavam no caso Cote Cabezudo? Isso só prova que não interessa pra eles, meu choro. De feminismo. Só é uma arma. Isso, pra mim, é desolador, não quer dizer a solidão em que estivemos, se digo. Estivemos. Me refiro às vítimas, ao Mário Dias, o advogado que é. O trabalho que esse homem fez é tão admirável e, além de já ser meu amigo, tenho por ele uma admiração e um respeito formidáveis. Pelos anos que ele passou lutando e lutando e lutando para levar esse caso adiante. Conseguiu que ele fosse preso, julgado e que Cote Cabezudo fosse condenado. O silêncio da sociedade, dos meios de comunicação. Isso em São Sebastião, o caso do Cote Cabezudo era conhecido por muita gente. Tem uma pergunta, no caso no final termina mesmo com o vilão atrás das grades? Sim, houve um julgamento. Vocês ficaram satisfeitos com o resultado final do trabalho ou esperavam que fosse mais midiático, massivo e com mais pessoas responsabilizadas? Não, vamos ver. Eu estou satisfeito por ter cumprido com a minha obrigação e por ter estado do lado das vítimas. Que é onde eu acho que deveria estar. E depois, se não fosse por Mário? 10. Essencialmente pelo advogado e pelo que eu pude contribuir minimamente, dando voz às vítimas e ao caso.
Não teria raiva do julgamento e Cote Cabezudo não teria sido condenado. Cote Cabezudo foi condenado a 28 anos de prisão, que é uma pena. De brincadeira. Se você considerar tudo o que ele fez, Sim. Mas isso é mais uma questão da lei punitiva aqui na Espanha, né? Bom, mas o caso é que ele foi condenado e no julgamento foi. Eu achei muito bonito. Como o advogado que no fim das contas fala em nome das vítimas, dizia ao tribunal quando pedia a condenação. E ele diz: o que nos importa mais do que os anos de prisão que Cote Cabezudo vai pegar? É uma sentença que reflita a verdade dos fatos que aconteceram, do que Cote Cabezudo fez com essas mulheres. Ou seja, esse é o nosso principal objetivo, dizia o advogado. Um resultado de fatos comprovados, como se diz juridicamente, que reflita a verdade do que aconteceu, e depois os anos que o tribunal considerar. Para mim, a sentença me parece absolutamente pequena, mas acho muito importante ter conseguido chegar à condenação sem. o advogado? Daqui mandamos um enorme abraço. Dias? Mário Dias, você é um grande cara, não é? Mas Mas muito grande, sim, porque imagino o quão frustrante isso deve ser. Tentar, porque, claro, ao falar com uma vítima, no fim, não era só uma. Quantas mulheres? É uma boa pergunta, quantas mulheres? Foi uma ação coletiva? coletiva, quantas mulheres foram abusadas por Cote Cabezudo? Bem, por Cote Cabezudo, pode ter havido dezenas e dezenas, ou seja, Cote Cabezudo Não há um caso na Espanha de um estuprador em série como Cote Cabezudo. As denunciantes no julgamento eram 21 só no julgamento. Sim. E há garotas que não denunciaram, porque diziam: vendo o calvário que essas meninas estão passando, o tratamento que estão recebendo. Da juíza Ana Isabel Pérez Azenjo, eu não quero. Já sofri o suficiente com Cote Cabezudo para agora ainda sofrer no tribunal. Então houve algumas que não quiseram denunciar? Pois é. Um enorme abraço e grande reconhecimento a essas mulheres tão corajosas que se atreveram a passar por esse calvário. Sim. E no documentário, Em nome delas aparecem com seu rosto algumas dessas garotas por quem tenho um carinho imenso e uma gratidão por terem me permitido estar ao lado delas. caramba, meu Shore, é incrível. Você acha que sem toda essa exposição pública que você deu a elas, sem essa persistência do advogado, esse cara teria saído impune? Quer dizer, foi uma guerra de guerrilha. Colocar esse desgraçado na cadeia. Eu acho que ter podido contribuir modestamente em algo porque fui o único que deu voz a eles. Digamos, a voz é muito importante. Se as pessoas não fazem barulho, no final do dia tudo pode ser varrido para debaixo do tapete. Como estavam fazendo. Mas se não fosse por Mário Dias, o advogado que não desistiu e que enfrentou uma juíza, e que maltratava as meninas, que maltratava ele, e não parou até conseguir que afastassem. É muito significativo que de 2013 até 2018, Ana Isabel Pérez Azenjo não decretou a prisão de Cabezudo. E que quando afastam essa juíza, a audiência por descumprimento da obrigação. O caso fica com um juiz chamado Julián Garcia Marcos, que imediatamente decreta a prisão. Mas sem o trabalho de Mário Dias, de estar lá, de não desistir, de continuar lutando, seria impossível e Cote Cabezudo sairia impune. Absolutamente. No fim, essa história tem final feliz. Pela sua perseverança, pela coragem das garotas e pelo grande trabalho de Mário Dias. Incluo você também, meu Shore, pela sua coragem. Agora quero falar das consequências pessoais que você enfrentou por isso.
Mas ainda me faltam várias peças. Me falta que caia a juíza que o protegia, me falta que caia o Doni Elorza, me falta que caia o apresentador da roleta da Média 7. Jorge Fernandes, que segue distribuindo sorrisos e carinho com seu carisma. Depois tem um monstro atrás que tira fotos com uma menor enquanto vocês me entendem, enquanto termina. Isso é brutal. Só caiu o que captava. Falta um monte de peças em toda essa estrutura de pedofilia e violência sexual. Faltar. Por isso eu te digo que eu continuo investigando, que haverá uma segunda parte do documentário e que eu não vou parar. E que o mérito fundamental é dessas garotas que eu adoro, que têm muito mérito por terem continuado na luta. Apesar de como foram tratadas pela juizana Isabel Pérez Ascencio e por Mário Dias, o advogado, esses são os que têm mérito. Ou seja, o silêncio dos meus colegas, por assim dizer, porque não me considero colega de toda essa gente, mas o silêncio do jornalismo me parece aterrador. Inclusive é. Quando eu falei, me interromperam e não pude desenvolver o assunto. O caso Cote Cabezudo e Odon Elosa. Na Mídia 7, um jornalista muito conhecido me mandou um WhatsApp dizendo: Meu xó, você é um sem vergonha. Você quer mencionar esse jornalista? Eu sigo um pouco. É uma briguinha pessoal, jornalista muito conhecido, não. Você não quer. Mencioná-lo, né? Não é que eu queira esconder. É só preguiça mesmo, não é por querer esconder. É só preguiça. Eu não quero ficar contando histórias pessoais, mas foi terrível pra mim. Mas por quê? Só falei. Você não tem vergonha na cara. Por que envolver Odon Elorza nisso? Eu sei por quê. É porque ele é amigo do Odon Elorza. É um jornalista guipuscoano. E eu disse, olha, ele me trouxe o Odon Elorza, porque esse caso está aí. E eu digo, de qualquer forma, o sem vergonha se apresenta. Odon Elorza não pode ir. Por que você traz isso agora? Isso é incrível, você é um sem vergonha. E eu disse, ei, Qualquer momento é bom. Para denunciar um estuprador. Quer dizer, mas o que é isso? Até eu não acreditava, agora eu vou te mostrar, sim. E mesmo que o Odoni não... Pois não, ele já tem condenação definitiva. No mínimo. Ele estava financiando com dinheiro público as atividades do UNO 100. O 100. Comprovado com vídeos. Bom. Ou seja, no que... O que um jornalista insulta? É que isso? Sobre Odon Elorza, outro em uma das ocasiões em que Mário Dias pedia a prisão de Cabezudo. Quando um advogado pede prisão, ocorre uma audiência, que é no tribunal. A juíza, o acusado, ali presente, o promotor e a acusação. E em alguma ocasião foi realizada uma audiência para pedido de prisão, sem a presença de Cote Cabezudo, o que é um absurdo, pois vão debater se um sujeito vai para a prisão ou não. E esse senhor não está lá. E em uma ocasião, Cote Cabezudo não compareceu e seu advogado disse que ele estava no hospital. No dia seguinte, saiu uma foto de Odon Elorza no Diário Vasco, feita por Cote Cabezudo, que, tendo dito ao tribunal que não iria a uma audiência de prisão porque estava no hospital, estava tirando uma foto de Odon Elorza na praia La Concha, a praia de então eu de Odon Elorza. A única coisa que eu digo é o que é verdade. Eu nunca disse que Odon Elorza seja um pederasta, um pedófilo, eu não disse isso. O que eu disse e reitero é que há uma testemunha que aponta para Odon Elorza como pessoa-chave no esquema de Cote Cabezudo, sim, só de vê-los no esquema de captação das garotas, sim. Eu contei como, em sede judicial, em San Sebastián, em um tribunal de San Sebastián,
Uma testemunha obrigada a dizer a verdade, com seu rosto, com seu nome e sobrenome, olhando para um juiz, disse: O Dom Elorza é conhecido em San Sebastián como Folaninhos. Não sou eu quem diz, hein? E o Dom Elorza entrou com um processo contra mim e perdeu. É, porque tudo o que eu digo está respaldado em processos judiciais. Totalmente. Melchor Tengo. Quero terminar com o assunto do jornalismo. Me parece tão delirante, tão grave o fato de que nenhum colega seu tenha vindo a público te defender quando você praticamente perdeu tudo. Sua posição? Nem Pedro J, nem os outros cofundadores do mundo te apoiaram. Não. Quando eu digo ninguém, é ninguém, meus amigos. Mas que não tinham, hein? Não, capacidade em nenhum meio para isso. A que você acha que se deve essa falta de apoio por parte do jornalismo? Bem, é que nesse assunto aparecem nomes de pessoas importantes, pessoas influentes. Quer dizer, você acha que essas pessoas influentes podem ter feito algumas ligações? Dizendo que o Melchor vocês têm que mandar para o ostracismo? Melchor já não pode. Não tenho nenhuma dúvida, não tenho nenhuma dúvida. E até com pessoas que você via como amigas no jornalismo, certo? Sim. Sim, pessoas que eu achava que poderiam reagir ou pessoas que poderiam informar sobre isso. Disso, assunto. Ele... Mário de CH. Ele contou que se dirigiu a muitos jornalistas muito conhecidos para tentar fazer com que falassem sobre o caso. E que nem sequer responderam a ele. Tentei quando tinha minha produtora e comecei a lançar coisas. Que em alguns meios falassem sobre o caso. Lembro que fui até na Antena 3 e falei com o programa Espejo Público, que é apresentado por Suzana Grisso, para vender para eles. Uma reportagem. Eu disse: quero saber se tem interesse que eu faça uma reportagem sobre o caso Cote Cabezudo. Bom, e eu contei o assunto para eles, né? E eles me disseram: não vamos comprar uma reportagem sua. Falei para eles: tudo bem, se não quiserem, tudo certo, não vim para fazer negócio. Disse que, claro, se fizesse uma reportagem para eles, cobraria por isso. O que me interessa é que o caso venha à tona. Então não comprem a reportagem de mim, mas se quiserem, eu facilito a documentação, as informações e vocês mesmos fazem. Porque aqui há muitas vítimas. Ou seja, não é diz não. A mídia não contou, não falaram, porque não havia informação, porque não sabiam. Não. Todo mundo sabia disso e ninguém quis informar. Nossa, Melchor, isso parece brutal. Vamos conversar sobre o documentário. Quando decidiu fazer o documentário? Bom, foi quando vi junto com Mário Dias e com as vítimas. Que a mídia não informa. E então pensamos que era um caminho interessante para explorar. Fazer um documentário que captasse o essencial do caso. E tentar colocá-lo em alguma plataforma, porque as pessoas assistem esse tipo de coisa nas plataformas. E quem comprou de você? Então, inicialmente o documentário foi comprado pela Disney, que pagou um bom dinheiro porque o documentário é feio eu dizer isso, já que fui eu que produzi, mas está muito bem feito. E era um documentário complexo, que é o que está agora mesmo na Netflix, que é o que está na Netflix. Eu vou assistir, viu? E recomendo a todo mundo que assista. Espero que você assista com um olhar crítico e me diga o que não gostou. Mas você vai ver que o valor, o nível da produção é alto. Bom, e então a Disney compra, a Disney anuncia em seus meios, em suas redes. A estreia era em 23 de novembro. Se não me engano, distribuiu o documentário para jornalistas que escrevem sobre estreias e tal.
E no dia antes da estreia, ele nos diz: olha, não vai estrear, esqueçam a gente e fiquem com o documentário. Façam o que quiserem, mas não vai estrear. Pouco depois que a Disney decidiu isso, um documentário que já tinha pago decidiu não lançar, tendo já anunciado na sua plataforma para seus assinantes, etc. O governo aprovou uma série de benefícios fiscais que renderam à Disney uma receita de vários milhões de euros. E então, hein? O documentário inicialmente tinha 4 episódios, então fomos até a Netflix. E a Netflix disse que sim, tinha interesse. E que unicamente disseram: não vamos mexer no conteúdo, não queremos tocar em nada, nem tirar nada. Mas tem que ser 3 episódios, porque comercialmente para nós interessa que sejam 3 episódios e não 4. Então tivemos que remontar, ou Seja ali uma edição. editar de novo. Sim, você que sim, entendo perfeitamente. Se você tem 4 capítulos, se tem que tirar 1 hora, né? Você tem que refazer tudo. Sim, porque senão perde o sentido e a coerência. Então deixamos em 3 capítulos. Mas insisto nisso, que a Netflix não nos disse: ei, queremos que vocês tirem isso, isso e isso. A Netflix não disse isso. Não. Não temos nada para tirar nem para cortar, só que em vez de 4, 3. E a Netflix cumpriu com seus compromissos, lançou, e mesmo que a Netflix não te dê números de espectadores, sabemos que funcionou muito bem para eles. Segue lá, mas não na plataforma. E ainda por cima. Acho que com essa entrevista, porque quero que as pessoas assistam ao documentário, O nome delas, por quê? Você acha que a Disney cancelou? Bom, porque algum telefone tocou. Quer dizer... me parece? E depois houve algo sobre certas deduções fiscais, pode ser. Bem, sim, houve algumas modificações fiscais do governo que beneficiaram a Disney. Mas aqui eu, Jota, sou muito preciso. Quando falo de fatos que posso comprovar, digo então: por que a Disney? Bem, eu me dediquei muitos anos a isso e produzi muitas coisas. Não existe nenhuma plataforma e nenhuma empresa no mundo que jogue dinheiro fora, nem mesmo a Disney. E que a Disney pagou por esse documentário? 4 episódios que não foi barato. Não vou revelar os valores, porque isso é uma questão contratual, que não vem ao caso, mas não era barato, e uma vez anunciado o lançamento, foi cancelado. Já estou bem mais velho, sou avô, né? E se isso acontecer? É porque os telefones tocaram e houve pessoas importantes que disseram para vocês: isso vocês não podem lançar? Muita gente me pergunta: por que a Netflix? Sim? E eu digo: pois, porque talvez ligaram para a Netflix. E a Netflix disse: olha, eu não tô nem aí, não tô nem aí, não tô nem aí. quero fazer uma breve correlação. Você disse que Corte Cabezudo falou que tinha um monte de vídeos de pessoas muito importantes tendo relações sexuais com mulheres e menores. Certo? Sim? Você está familiarizado com o caso de Jeffrey Epstein? Mais ou menos. Sim, como leitor. Sabe, você tem consciência de que eu encontrei muitas semelhanças em Esse modus. operandi? Sim. Sim. Ou seja, Isso. Quando você assistir ao documentário, você verá esse vídeo. Ou seja, por quê? O relevante aqui, isso é dito por ele. Corte Cabezudo, não é em uma entrevista comigo, ele diz isso no tribunal e diz: não quero me equivocar, mas diz: se não, porque estou preocupado. Porque eu, nos meus discos rígidos, tenho imagens, tenho alguns vídeos nos quais aparecem advogados, juízes, militares, designers, policiais. E então? Eu sempre digo, esse vídeo daquela declaração no tribunal de Corte Cabezudo é o que permite entender o que está por trás disso aqui, né? Ou seja, não é que eu esteja dizendo que há uma conspiração de gente importante. né? Por quê?
tem gente importante e também tem gente que não é importante, ou seja, tem de tudo. E eu não gosto de conspirações, nem gosto, como eu te dizia antes, e não tem gente importante, perversa e pervertida. Bom, eu conheço muita gente importante e poderosa, que é decente e que não é nem perversa nem pervertida, nem se dedica à pedofilia. Estou aqui e não gosto de falar em termos genéricos. Concordo com essa reflexão, apesar de gostar de conspirações. Mas não as conspirações sem fundamento, como por exemplo isso. Você conta isso para alguém. Ei, que tem um... Não, isso não é conspiração. Já aconteceu quando contam ao PRIM, mas são fatos reais comprovados? Sim, mas também existem fatos. Chamaram de conspiração algumas coisas. E hoje são fatos reais e comprovados. Esse é o ponto. Tudo é uma conspiração até que se prove que é verdade. Deu para entender? Então, no mundo moderno, eu considero que há muitas coisas que as pessoas acham que são conspirações. Assim, bem, que Há pessoas interessadas. em dizer que é uma conspiração. Se o O termo conspiranoico ou conspiracionistas vem do assassinato de Kennedy. Sim, havia algumas dúvidas legítimas por parte dos caipiras. Eles realmente não tinham. Não sabiam usar o canudo, mas sabiam algo. O tema era balística e diziam: isso que falam da bala não faz sentido. Foi o próprio governo. E o que a CIA fez? Afirmar, não sabe conspirações, isso foi aquele cara que acusamos, um qualquer. acusamos. Sim, olha, quando eu te digo isso, para entrar em detalhes, porque eu não fujo de nenhum assunto, me vem à cabeça umas informações que saíram em relação ao famoso caso do Bar Espanha, em que apareciam acusações com nome e sobrenome de várias pessoas, principalmente políticos ligados ao Partido Popular em Valência, acusando-os de fazer parte de uma rede de pedofilia. E apareceram uns vídeos em que apareciam dois menores, que diziam nomes e sobrenomes e afirmavam ter sido abusados por essas pessoas. E pouco depois, acreditou-se que essas crianças eram dois menores, tinham sido pagas para dizer isso. E houve muitas pessoas que vieram falar comigo. Ao mencionar o caso Cote Cabezudo, por que não comentar também o caso Bar Espanha? E eu sempre disse, eu não falo do caso Bar Espanha, porque o que saiu do caso Bar Espanha. Eu sei que não é verdade, e você sabe. Eu sei que não estou informado sobre isso, sim, eu sei que não é. O que eu vi sobre o caso Bar Espanha não é verdade, por isso não falo sobre o caso Bar Espanha. E por isso me repugna que alguém, quando fala do caso Cote Cabezudo, queira falar também do caso Bar Espanha. Uma coisa, percebi que isso acontece muito na política espanhola. Quando surge algo, o Dom Melores é do Partido Socialista, certo? Quando algo surge, parece uma programação mental comum entre muitos espanhóis. Sai algo do Partido Socialista Obrero Espanhol, a gente vê isso com Sara Santaolalla na televisão o tempo todo, nem discutindo com Antônio Naranjo ou com Paula Fraga, minha amiga. Quando você mostra que o Partido Socialista Obrero Espanhol tem um caso de corrupção e outro de violação de menores sob tutela nas Ilhas Baleares, ou que Mônica Outra tem encobrimentos de casos de pedofilia do marido dela, eles sempre tentam procurar o seu pior. Nunca há uma crítica contra os do seu partido ou contra os da sua turma, né? Não, se você reparar, isso é um mal endêmico da Espanha há muitos anos. É um problema moderno. Eu realmente fico impressionado ao ver pessoas que admiro com provas e documentos. Vídeos como o desse apresentador aí da Mediaset. E eu, claro, mudo minha perspectiva e apreciação em relação a eles. Não vou me apegar à ideia que tinha deles antes dessa informação. Isso é comum na Espanha. E minha pergunta para você é: isso é um mal moderno? E você mais? Bem, sim, é um mal moderno e nem tão moderno assim. Isso já vem de muitos anos atrás e pra mim é algo insólito, mas tem gente que me diz, sabe? É que você escreve muitos artigos e critica muito a Sexta. Poxa, não brinca. Como não faria isso? E eu digo sim, e cada dia mais, porque me dão nojo. Como dão lições de feminismo, e o dia todo com esse papo de feminismo e da mulher.
E não sei o que você diz, olha, que você faz parte de uma empresa que tem como estrela um cara que já protagonizou pornografia infantil, não pornografia comum, pornografia infantil. Um cara que fez uma sessão com corte cabeçudo, com uma menor de idade. Mais uma pergunta, eu aqui. E daí? Você não fala sobre isso? A La Sexta? Ana Pastor, Ferreiras, Inhaque Lopes, Cristina Pardo e toda a turma. Por que não comentam sobre isso? Porque não convém para eles, evidentemente, no final do dia. E quero te fazer como jornalista renomado, jornalista aqui na Espanha, bem... Jornalista que tenta. Não, não. Não, se você é um dos 6 fundadores do mundo, sua trajetória certamente é admirável. Apesar de eu ser muito crítico, já tinha te comentado isso antes, sou muito crítico ao jornalismo e gosto da frase: odiamos poucos jornalistas hoje, mas você me dá razão nisso. Depois de tudo que você contou, como te venderam e jogaram debaixo do ônibus só por um salário do Estado e uma subvenção? O que mantém o negócio deles, conseguem encobrir o que fazem, sobre isso não se comenta. Então por isso eu acho que o jornalismo hoje em dia, bom, e é só ver o circo no Congresso dos Deputados, com Vito, Quiles, Endongo e Rescue You, não deixam eles perguntarem, passam a palavra, silenciam todos os microfones do Congresso. O que é isso? Não há precedentes na democracia espanhola. Acho que é algo moderno. Me corrija se estiver errado. O que diriam? Se um repórter da Sexta aparece e um cara chega, pega o microfone dele e joga no chão, que o fascismo está em alta e tudo mais. Por isso que eu te digo, o que para um jornalista, um repórter negro, uma mulher que dá lições de democracia, joga o microfone no chão e diz: pega aí, como se fosse um orangotango, como um macaco. Não me lembro da frase. Totalmente é. O que eles diriam? É simplesmente terrível. Meu chora. A questão é, até que ponto o jornalismo está prostituído? Ou seja, qual é a solução? Bom, Isso, Jota, é como tudo na vida. Depende de cada um. Hã? E para mim isso não serve. Muita gente me diz: bom, mas claro, tem jornalistas que precisam comer. E eu digo: isso não é uma justificativa. Ou seja, coma decentemente. Quer dizer, se você é jornalista, tem que fazer seu trabalho decentemente. E se não faz decentemente, hein? Dizem, tem que sustentar os filhos. Eu tenho 2 filhos e um neto, hein? Se eu não cumpro com a minha obrigação, estaria sustentando meus filhos de forma indecente. Então, no final depende das atitudes, das decisões morais de cada um. Eu estou disposto a parar de informar. Sobre o caso contra o Cabezudo, não a mim. Se amanhã alguém me disser, ei, eu te dou 850 milhões de euros se você não voltar a falar de Cote Cabezudo, eu mando ele se ferrar. enorme. Isso é o... Que faz falta, então. Essa é a diferença, né? Por isso eu dizia, pressões sempre existem. Eu fiquei impressionado ao longo da minha vida profissional, que eu já sou, já te digo, um senhor de idade, já, inúmeras vezes, jamais cedi a uma pressão e sempre na minha vida acertei ou errei, obedecendo apenas à minha consciência, né? No fim, tudo depende das atitudes de cada um. Pedro J. Ramírez, se ele tivesse me demitido do Diário 16, ele teria continuado sendo diretor e não cedeu. E demitiram ele depois. Eu fui embora, mas se Pedro J. tivesse me demitido, ele não teria sido. Então, bem, as coisas dependem das decisões que cada um toma na vida. E tem gente disposta a se vender. Eu sempre digo, eu tenho valor e acho que muito, mas não tenho preço, que são coisas diferentes. Ótima frase. Não há dinheiro no mundo que consiga fazer com que eu deixe de publicar algo que eu saiba que é verdade. É isso que o jornalismo moderno precisa hoje.
Para terminar, quero fazer uma pequena reflexão. Você considera que as redes sociais estão engolindo o jornalismo tradicional? Porque eu, sinceramente, vejo que temos muito mais credibilidade. Vitor Domingues, Pedro Borbón, Adrián Resquillo, eu me incluo aí, do que qualquer pessoa que trabalhe para a mídia convencional, para a grande mídia, porque no final das contas você é um exemplo vivo disso. E as consequências que você sofreu por revelar tudo isso, que ninguém confia neles. A televisão e os jornais tradicionais Tem menos. confiança do que nunca. Pra mim, Jota, as generalizações, assim, de modo geral, me parecem perigosas. As redes, Sociais, eu nas redes sociais encontro muitas coisas que me interessam e que eu gosto. E muita merda. No jornalismo sou muito crítico. Ainda existem jornalistas, acho que são poucos. Posso te dar nomes de jornalistas que eu gosto, por exemplo, se você quiser. Javier Chicote. M responsável. De investigação do jornal ABC.E.H, Juan Fernandes Miranda E.H, adjunto ao diretor do Confidencial COM. Errei. Eu te dou esses dois nomes, porque me parecem dois dos jornalistas relevantes que existem neste momento, e não digo isso porque sejam meus amigos que são, e porque tenham trabalhado comigo, que já fizeram isso, mas te dou esses dois nomes mesmo assim. Ou seja, há jornalistas, mas infelizmente acho que há poucos e há poucos meios dispostos a cumprir com suas obrigações. Então, Dispostos. a não cumprir com suas obrigações em troca de dinheiro. Esse é o problema. Então, todos esses bons jornalistas que restam vão acabar sendo ofuscados pela multidão. O quê? Sabe por que te digo isso? Minha geração tem um problema sério. Já com as televisões, com os jornais todos. E principalmente por tudo o que ocorreu em 2020. E já sabemos como toda a mídia se alinhou. Nenhum jornalista resolveu dar voz aos cientistas críticos com tudo isso. Sim, mas no fim... Eu sempre digo que isso é como a política. A política é um reflexo da sociedade, um reflexo. E o jornalismo também é um reflexo da pandemia. Eu me lembro de como as pessoas saíam para aplaudir às 8 da noite. Eu me lembro. Eu nunca deixei de sair para a rua durante a pandemia, nem quando foi proibido. Eu fui insultado na rua por essa polícia de varanda que existia. Eu não acreditava. E então você diz, a sociedade espanhola é assim mesmo. Não são só os políticos, de onde eles vêm. Os políticos não são marcianos, é que os políticos saem da sociedade. E você tem razão, né? Vai haver eleições. E aí, no Partido Socialista, 7 milhões de pessoas vão votar. Ou seja, e por que os partidos políticos, especialmente o Partido Socialista Obreiro Espanhol e o PP? São seitas. Eu conheço pessoas que me dizem, não, eu voto no Partido Socialista Obreiro Espanhol, e eu digo, bom, mas, e se o Partido Socialista Obreiro Espanhol colocar o Jack, o estripador, como cabeça de lista, eu voto no Partido Socialista Obreiro Espanhol, certo? Então eu digo, mas isso não é um partido, é uma seita, ou seja, são seitas, e eu não gosto de seitas. Você diz CP também? Sim. Bom, meu show, sinceramente, não foi um programa incrível. Tomara. Eu te agradeço muito pelo convite e foi um prazer estar aqui com você. Espero que você Tenha se sentido à vontade, como em casa. Bem, senhores, isso foi tudo por hoje. Quero que vocês saibam que o link do Testorite está na descrição. Quero que vocês saibam que vou deixar no comentário fixado o link para a minha comunidade privada, onde vai começar a sessão exclusiva com o grande Melchor Miralles. Melchor, muito obrigado por estar aqui hoje. Muito obrigado a você, Jota, muito obrigado, e a toda a sua equipe. Senhores, não percam o documentário. Em nome delas, façam isso. Não por Melchor, façam isso pelas vítimas e por elas. Façam isso por elas. Eu não vou perder. Um abraço e até a próxima.